Estamos de volta com o nosso CJC+, e hoje falando de um assunto bem interessante, falando sobre o meio ambiente. Sim. Você aí de casa, só na teoria, você é preocupado com o meio ambiente só na teoria, porque tem pessoas politicamente corretas, né? Sim. Só não falar, não agir. Ela não age muito assim, né? Vai lá nas redes sociais para ficar bonita, faz aquele textão. Aí no dia a dia, joga aquele lixinho ali, né? Ah, ninguém tá vendo. Joga óleo na pia. Um lixo a mais, um lixo a menos não vai fazer diferença no nosso planeta. E aí, você é dessas pessoas? Difícil alguém assumir agora, né? Muito difícil. E você aí de casa, tem alguma pergunta? Você se pergunta assim, poxa, Carla, tem como a gente prevenir aí o meio ambiente? Tem como também a gente evitar certos tipos de coisas? O que a gente pode fazer para diminuir aí essa poluição que, infelizmente, a cada dia que passa vem aumentando mais? Mande a sua pergunta aqui no nosso WhatsApp, no Prestadora 21 991515902, porque agora vamos receber aqui especialistas que vão nos ajudar a falar um pouco sobre esse assunto. É verdade, então fique com a gente para você sair daqui informado sobre tudo em relação a esse assunto. E para nos ajudar, estamos recebendo aqui um time de profissionais, meu amigo, que sabe tudo sobre esse assunto e que vão nos ajudar aqui nessa conversa. E eu tenho o prazer aqui de receber ele, que é historiador, Eduardo Martins. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, boa tarde a todos os amigos aqui também, os especialistas. Brother Joe, prazer revê-lo, né? Mais uma vez, para você que está em casa nos assistindo, uma boa tarde. Prazer todo nosso, para quem está ligado aí no Nossa Night, no Apura, né? Teve aqui o prazer de assistir o Eduardo Martins. E também aqui no nosso programa, pela primeira vez aqui no programa, a gente está recebendo ele, que é cientista ambiental, é o Everaldo de Santana. Seja bem-vindo, tudo bem, Everaldo? Boa tarde a todos, obrigado João, obrigado aos amigos que estão aqui presentes. E hoje vamos estar aqui tentando nos ajudar um pouquinho sobre essa questão ambiental, aqui desvendar um pouco dessa questão ambiental, que tanto está em pauta, né? Verdade. Que tanto se fala, mas na verdade a preocupação em si, às vezes passa despercebida no nosso dia a dia, né? Já veio com a camisa já no clima, né? Exatamente. E ele que também é cientista ambiental, Sérgio Anversa. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? Espero aqui ajudar vocês, os colegas também, né? Com conhecimento, com informação técnica sobre o que é sustentabilidade, como o planeta, a gente pode realmente ajudar o planeta, né? E ajudando as pessoas a perceber a sua ação, do que elas realmente estão fazendo ao meio ambiente. Show de bola. Antes de mandar a primeira pergunta sobre o tema, eu queria tirar uma dúvida, né? Ah, meu Deus. Eu sei praticamente o que faz um historiador, quais são os seus objetos de estudo, porque eu já quis ser historiador. Sério, João? É verdade, arqueólogo, viu? É Nossa, que bacana. Sou chique. Mas eu queria saber o que faz um cientista ambiental. Para quem ouve, né, já ouviu e fala, o cientista ambiental é o que cuida das plantinhas, né, dos bichinhos, da poluição. O que faz um cientista ambiental? Bom, cientista ambiental é bem amplo, né? Você tem uma variedade de pesquisadores na área ambiental. Então, cada um tem uma linha de trabalho, né, que olha para o meio ambiente em determinados pontos e aspectos, né? Por exemplo, ao meu lado, eu olho o conceito de sustentabilidade, a formação, como é que as pessoas agem, o que é a sustentabilidade mesmo, como criar prática em sustentabilidade, como definir projetos na área que desenvolvam essa conscientização ambiental, né? E aí você tem outros que têm lá dos resíduos e outras áreas. Então, tem vários aspectos. Por exemplo, eu também sou nessa área de sustentabilidade, mas sou auditor ambiental. Então, trabalho com empresas nessa área, focando em empresas na área de gestão ambiental, gestão dela, nesse período todo. Então, ou seja, tem muitas áreas. É uma área, assim, um leque muito amplo para você poder explorar essa questão do cientista ambiental. Perfeito. E agora, gente, vamos lá, né? Vamos ao nosso tema, que é bastante amplo e tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para vocês é o seguinte. Hoje em dia, a gente tem visto aí muitas campanhas, nos Instagrams também dos artistas, né? Nas televisões, nas grandes emissoras, falando: gente, vamos lutar por um país mais sustentável, a sustentabilidade, tudo muito na teoria. Vocês acham que a população em si, principalmente aqui no nosso país, eles já têm essa consciência? O que é um país sustentável? O que eu posso fazer para amenizar aí o desmatamento, para amenizar essa população, a poluição? Vocês acham que as pessoas já têm um pouco mais de consciência ou falta ainda muita informação? Bem, quem começa? Posso começar? Posso começar?
Quando a gente fala da questão ambiental, é muito importante a gente ter em mente que a palavra ambiente, né? A palavra ambiente, quando a gente fala da palavra ambiente, a primeira coisa que nos remetemos é o ambiente natural. Ou seja, se eu chego hoje para você e falo ambiente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Provavelmente você vai remeter a uma floresta, né? A alguns animais, mas na verdade o ambiente, ele não é só isso, né? Essa é uma parte do ambiente. Então, quando a gente tem o ambiente, a própria palavra diz meio ambiente, é tudo que está rodeando o indivíduo, ok? Então, a história do indivíduo é ambiente do indivíduo, tá? A situação econômica que ele está passando também é o ambiente do indivíduo, tá? Toda a sociedade, todas as relações que ele tem também é o ambiente do indivíduo e também o ambiente natural é o ambiente do indivíduo, tá? Então, a partir do momento que a gente começa a entender que o ambiente não é só isso, a gente começa a ver que a nossa responsabilidade é maior do que aquela que a gente acha que tem com a questão ambiental, né? Então, a pergunta que vocês me fizeram será que a população está preparada para isso? Há alguns indícios de que nós estamos começando a caminhar para isso, tá? Mas que a nossa população hoje esteja preparada para lidar com essa questão ambiental, não, ela ainda não está pronta. Por que ela ainda não está pronta? Exatamente porque o que se parece ser o ambiente, às vezes não é o ambiente. Vou trazer um exemplo bem claro para você. Se você começar a pensar que toda a questão, a qualidade de vida de cada um é sua, é única, o que é importante para mim não é importante para você, mas que o seu ambiente às vezes interage com o meu, nessa ideia de ambiente amplo que eu dei para vocês, exatamente nessa área de interação que rola os conflitos. E conflitos de interesse, e conflitos que seja lá que for. E aí que sim, que entra o que a gente estava falando ali na coxia, que é a questão educacional. Eu acho que a educação ela é o alicerce, seja para qualquer tipo de mudança ou para qualquer tipo de melhoria que vá acontecer na questão ambiental. Então, assim, desde pequeno a gente tem que começar a trabalhar essa questão ambiental na escola, né, com os pequenos, em casa, para que a gente prepare a nossa população para isso. A nossa preparação ainda está muito meio no marketing. Eu vejo muito no marketing, né? Pouca prática, né? Pouca prática e muito marketing da questão ambiental. Às vezes elas não sabem nem o porquê. Por que eu não posso não fazer isso? Não vou fazer porque dizem que não é bom fazer. Mas por que eu não vou fazer? Né? Então ainda está muito no marketing, ainda está muito crua essa situação. Então, assim, eu vejo muito uma entrada maciça de nós profissionais na questão da educação. A gente tem que investir pesado na educação, na questão da educação ambiental, para que sim, daqui a um tempo a gente possa ter cidadãos conscientes sabendo por que elas têm que fazer aquilo. E não porque está lá no Instagram, no Facebook de alguém dizendo que tem que fazer. Então, acho que está mais ou menos nesse termo. Não sei se os colegas concordam ou podem complementar. Eu antes de passar a bola para o Sérgio, eu queria fazer só uma anotação, que eu acho que essa pergunta vem bem para a sua área, eu vou só dar aquela... passar a bola. A questão cultural é importantíssima. Culturalmente, historicamente falando, o nosso país sempre utilizou do meio ambiente, né, e eu já falo floresta, todos os recursos naturais, de uma maneira de lucrar com isso. Talvez eu esteja empregando mal a palavra, mas seria essa. Lucrar com isso. Eu tiro o recurso da natureza e não tenho a preocupação de repor esse recurso, não de manter esse recurso. Então, o que eu vejo hoje, ainda concordando com ele, ainda muito marketing e pouca preocupação correta. Vamos colocar na prática isso. E outra coisa que ele também falou é a questão da educação na escola, na educação de base. Pouquíssimas escolas têm essa preocupação, falo como professor, pouquíssimas escolas têm essa preocupação de colocar desde a tenra idade essa conscientização de preservação da natureza para o nosso próprio bem. O ser humano acho que ainda não foi capaz de entender isso, que você preservar é para o seu próprio bem. Então, já passando para ele a questão da sustentabilidade, que eu acho que até pelo nosso último, no Apura, né, foi frisado bastante isso, essa questão da sustentabilidade, a gente precisa interagir melhor com a natureza. A gente está querendo explorar e não somente se visa muito lucro, Sim.
as grandes madeireiras, né, as queimadas, isso tudo, se busca muito lucro. Tem ainda agora, começa a aparecer as madeiras, né, que são sustentáveis, que você consegue, mas é um percentual muito pequeno. Bom, vou pegar... Antes de você falar, eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente vai para o intervalo. E no próximo bloco, né, vamos ouvir aqui do especialista o que ele realmente tem a falar sobre isso tudo. Mas você aí de casa, não troque de canal, que a gente volta já já.